Ou então, boa noite, bem-vindos, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Matheus, eu sou o Matheus, eu não faço muita coisa, eu gosto de plantar rabanetes e ler basicamente são essas minhas credenciais. Então, o que aconteceu? Eu li bastante C.S. Lewis e eu pensei, as pessoas parecem interessadas sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre. Então, hoje vai ser algo meio desarticulado, mas vai ser interessante. Vai ser sobre como ele trabalha o cujo, o coisa ruim, o caramunhão, etc. Inclusive, segundo o dicionário Aurelião, é uma das palavras que mais tem sinônimos na língua portuguesa. E são só palavras meio horríveis que são mais sinônimos. É isso, as damas da noite e o Braulio, basicamente. Mas então, vamos pegar esse outro que pelo menos a gente consegue ter algum tipo de produto espiritual pensando nele. Então, o que a gente vai fazer? É assim, tem esse livro aqui, que foi Os Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que foi o primeiro que teve algum tipo de aceitação boa fora da academia, que o Lewis ele era professor, né? Ele então escreveu bastante trabalhos acadêmicos, etc. E um dia ele resolveu escrever esse livro. E como todo mundo achou muito legal, assim, cara, que interessante, que nome interessante, que temática mais legal, etc. E daí, inclusive, segundo alguns familiares deles, eu não sei se é aquele negócio, né, que quando reclamam do nosso amigo a gente inventa desculpa de por que ele estava certo ou o quê, falam que esse livro fez com que os colegas dele de faculdade tivessem rancor dele, assim, tipo, nossa, ele tá escrevendo pra qualquer um, que coisa absurda. Então, esse é um livro bem emblemático da carreira dele. Qual que é a história desse livro? É um diabo mais velho, teoricamente o tio, contando pro diabinho o que ele tem que fazer pra tentar uma alma. E daí eu vou querer pegar algumas ideias que tem nesse livro e linkar com outras aparições do diabo em outros livros. Principalmente esse aqui, porque, segundo as palavras do próprio autor, esse aqui seria a teoria de como os diabinhos agem, e esse aqui seria um exercício mental dele de tentando mostrar na prática como é que as coisas acontecem. Então, nesse livro aqui são várias cartinhas que acontece, por exemplo, o diabo mais velho fala, então, né, eu tô meio preocupado, essa alma que eu tenho que tentar, ela se converteu, putz, o que eu faço agora? Acho que eu perdi essa alma, não, Dindo, me socorre. E daí ele fica, calma, nada está perdido ainda. Ele dá várias dicas interessantes de como tentar a pessoa e de como que nada é o fim do mundo. Isso é a perspectiva do diabo, né? Nossa, tipo, como nada tá acertado até o fim dos tempos. Então, algumas coisas interessantes de ver sobre o diabo, nada que ele inventou novo, nem nada assim. Coisa que ele pega muito no pé. Seguinte, o diabo, ele tem muito nojo de nós porque a gente é um ser misturado. Para ele é uma aberração, assim, a visão do Lewis. É uma aberração. Como que o Altíssimo inventou uma criatura que é meio espírito, meio carne, que coisa, mas... mais ou menos que nem quando a gente vê sapo, assim, tem nojo. Tipo, é um anfíbio, não se decide se quer ser peixe ou se quer ser lagarto. Algo por aí, assim. E daí, o que acontece? Segundo esse livro, esse foi um dos motivos da rebelião. Ele começa falando sobre vários temas interessantes. Então, por exemplo, começa a Segunda Guerra nesse livro e o diabinho tá muito animado. Nossa, guerra, sofrimento humano, me dei bem. E daí o tio fica muito brabo com ele, fala, mas que coisa, mas que guri mais bobalhão. Não é assim que funciona. Porque veja bem, uma coisa que tá bem claro nesses livros e para essas criaturas, né, que só querem o nosso mal, é que quando a coisa aperta, tu tem que tomar uma decisão. Então ele fala, meu querido sobrinho, claro que o sofrimento humano é maravilhoso, mas nosso objetivo mesmo é a danação das almas. Guerras são preocupantes por isso. Elas são muito boas para as pessoas sofrerem no plano terreno, só que no final das contas não é isso que a gente quer que elas sofram eternamente. Então, uma coisa que o Lewis fala do diabo em todos os livros dele é que o diabo ele muda de estratégia de vez em quando. Então, por exemplo, na Idade Média era muito interessante, ou ele achava que era muito interessante ter bruxos e gente fazendo pactos diretos, toda essa coisa. Mas aí depois o diabo notou que é muito melhor ter uma vida pouco regrada, mas com besteirinhas, porque, veja bem, um pecado mortal não precisa ser um assassinato, um grande roubo, coisa assim, pode ser coisa mais besta, e para isso já tá beleza, assim, o cara se danou é o que vale. E, então, começa assim.
O querido se converte, ele começa aquela coisa maravilhosa, né? Dos primeiros dias de conversão, tudo é glória, aleluia, aleluia. Mas de repente ele começa a ficar meio triste, tipo, não tô afim de ir na missa no domingo de manhã, né? Pra que rezar o tempo todo? Eu vou rezar de qualquer jeito, vou rezar meio dormindo, deitado, etc. E daí o filhote de diabo, né? O vermelindo, como traduziram na edição portuguesa, que eu achei maravilhoso, é o vermelindo e o mal danado. O tio é o mal danado e o sobrinho é o vermelindo. O vermelindo fica super animado. Nossa, boa! Agora o cara não tá indo na missa, tá todo vagabundeando por aí, fica bebendo com os amigos. Tô feito. E o mal danado fala, não, seu bobalhão. O que acontece é que, como todas as coisas humanas, é uma ondulação. Às vezes tu tá muito animado com as coisas e de repente não tem animado nada. E isso não quer dizer, isso é uma coisa realmente do ser humano, não é que o diabo tá fazendo alguma coisa. Então, e daí vai pegando todas essas pequenas coisas, todas as oportunidades de vida, de tentação. Tem, por exemplo, quando o vermelhinho fala, eu tô com medo, ele tem muito amor ao próximo, ele gosta muito da mãe dele. Daí o tio, né, pega e fala, não, calma aí, isso aí também pode ser usado, uma coisa que a gente faz muito, que é, quando a gente convive com uma pessoa, a gente fica com raiva de várias pequenas coisinhas, então por que o diabo não poderia encher o saco por essas coisas? Por exemplo, olha só, a tua mãe xinga a vizinha, ela fica rezando o terço, mas ela é hipócrita, porque ela tá brigando com a dona não sei o que. Faça, basicamente, a pessoa perder o foco. Então, o diabo no Lewis, ele é uma criatura que faz a gente perder o foco, basicamente. É isso que ele consegue fazer, botar o foco aqui ou acolá. De várias maneiras, basicamente assim. Por exemplo, tu tá rezando e ele fica com fome. Segundo o Lewis, o papel do diabo seria tu se concentrar muito nessa fome. E daí, obviamente, o anjo da guarda vai falar algo tipo, não, calma aí, termina a oração, vai ficar tudo bem, continua pensando isso aí que você estava pensando de Deus. E a pessoa também vai se esforçar um pouco. Mas daí, segundo o Lewis, né, o diabo poderia muito bem responder, não, mas calma aí, depois que tu almoçar, tu vai se sentir muito melhor, tu vai conseguir pensar nessas coisas. Então, o diabo é uma pessoa que te traz pro cotidiano, de uma certa forma. Só que ele vê assim, digamos, seria como o diabo tivesse uma dupla personalidade. Ou ele quer que a gente seja muito mundano, ou muito espiritualizado da maneira errada. Para ele, tanto faz se tu é um baita de um laicista, um ateu, etc., que só acredita na ciência, ou um cara das gnoses brabas, que fica ali invocando demônios, etc., etc. E como que isso é mostrado? Então, nesse outro livro, que agora estamos chegando nele, a história é o seguinte, tem um cara que ele é escritor de filosofia, de literatura, que nem o Lewis, na mesma faculdade que o Lewis tinha essa mania de se imaginar nas coisas. Um dia ele acaba sendo abduzido para outro planeta, ele é literalmente abduzido, e o que ele descobre é que todos os planetas têm um regente celestial, um arcanjo, coisa assim. Exato, é o demiurgo, é gnose, mas é interessante como o Padre Pedro, o meu diretor espiritual, falou, é uma ficção teológica. E daí ele começa a falar com aqueles seres e tudo mais, ele descobre que na verdade o que acontece é que a gente não conhece Deus e as outras criaturas de Deus porque a Terra tá em quarentena, por assim dizer, que o arcanjo, né, da Terra, que é o diabo, ele conseguiu perverter as mentes e tudo mais. Bom, mas esse livro aqui, que é o final da trilogia, não se foca nisso, se foca no microcosmos, que é de um casal, que é o Mark e a Jane. Que o que acontece? A Jane, ela é que nem a Madame Bovary, ela tá frustrada com o casamento. Qual a frustração dela? Bom, eu queria me dar, só que ele não ajuda. Eu não tenho o dever de me dar para ele. Eu podia fazer outras coisas. Eu podia estar passeando em Aruba. Eu podia estar fazendo isso, aquilo. Por que eu vou... Tá, eu tô casado. Eu sei que eu tô casado. Eu amo ele, mas nem sempre, né? Será que eu vou me dar por completo? E o Mark, ele é outro tipo de tentação. Então, a Jane tá sendo tentada a ser extremamente mundana e pensar no futuro sem pensar na hora presente. Já o Mark, ele é tentado pela amizade. O que acontece com ele é que ele tá na faculdade e ele começa, em vez de pensar em trabalhar, em buscar a verdade, em ler os livros que ele tem que ler, ele entra por um grupo político da universidade que são os progressistas, os parafrentex. E daí toda a vida dele acaba sendo regrada por isso. Eu estou num grupo que os outros não estão e por isso eu sou melhor, porque eles não sabem as piadinhas internas e tudo mais.
Então, é um início bem modesto, assim, pra falar sobre o fim do mundo e tudo mais, que no final é isso que o livro fala. Sobre esses dois livros é interessante que ele admite claramente que ele se sentiu muito mal escrevendo, principalmente as cartas do diabo ao seu aprendiz. Que ele fala, nossa, nunca me senti tão mal na vida pensando como um demônio pensaria. E isso se deve a uma característica muito estranha dele, não é estranha não, em particular, que é que ele achava que tudo que ele escrevia não era ele escrevendo. Ele dizia, eu escrevo, mas o autor mesmo é o Espírito Santo. Ele realmente achava que as coisas que ele escrevia eram da parte divina. Então a gente pode imaginar como que ele sentiria quando ele tem a inspiração de escrever um livro desses. Ele se sentiu muito, muito estranho, tanto que tem várias desculpinhas no início do livro, no meio do livro, tipo, olha só, prestem atenção no que eu escrevi, mas tomem cuidado que o diabo mente, tá? Talvez o que tenha escrito seja errado, etc, etc. Pois então, o diabo é um homicida, mas além de um homicida nessa trilogia cósmica dele, mostra que o diabo ele é mau de todas as maneiras, não só das inteligentes. A gente fica achando, não, porque o diabo tem altos esquemas, que o diabo faz altas magias, e ele consegue nos enganar de maneiras que a gente nem imagina. Só que tem, no segundo livro dessa trilogia, uma cena brilhante, que é o seguinte, ele chega num planeta que ainda não teve a sua tentação primordial, tá? Ainda tá no Éden, ele conhece a Eva daquele planeta e coisa e tal, e enquanto ele tá lá, aparece o diabo. O diabo tá no corpo de um inimigo dele da faculdade lá, que ele é completamente regrado, assim, todo pela ciência e papapá. E daí ele vai conversando com o diabo, fica daquele negócio de advogado. O diabo tá tentando levar essa nova Eva pro pecado e ele tentando levar pras coisas boas. Muito obrigado. Então... café. Ele pega e ele tá lá, ele fica tentando discutir com o diabo, ele vai lá e fica tendo altos debates com o diabo, não, mas Agostinho falou isso, não, mas São Tomás, não, mas o meu padre falou isso, não, mas a minha avó, e por aí vai, o diabo sempre consegue, com o espírito de porco dele, pegar e cansar ele, e o diabo não dorme. E o que acontece? Lá pelas tantas o diabo começa a sacanear e daí a gente vê que o diabo ele só é mau, não importa seja inteligente ou não. Porque o que ele faz? Ele fica falando ei, 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 ei. E daí o cara falou, o quê? Deu o diabo, nada. Ei, ei, ei. Então, basicamente ele tem uma ideia bem clara, tipo, o diabo é mau de todas as maneiras, é meio besta a gente imaginar que ele não vai ser idiota às vezes. Ele só... O diabo é interessante isso que ele mostra porque... O diabo, ele é ao mesmo tempo que ele é autoritário, ele é desorganizado. Qual que é o objetivo dos demônios e dos diabos e todos esses nessa teorização do Lewis? É pegar e absorver todas as vontades do universo nas deles. Então não existe uma diferença entre a vontade de Lúcifer com a vontade dos outros. Ao contrário de Deus, que quer que a gente seja mini-cristos, que consigam fazer as coisas certas pela própria vontade. Ele quer pegar e que a gente seja viciado e faça todas as coisas pela vontade do demônio. E para fazer isso, ele não se importa de ser inteligente. Ele é muito arrogante, ele é muito arrogante, orgulhoso, etc. Só que ele é com os resultados do seu trabalho, e não sobre como que ele chega nos resultados. E isso é bem, bem interessante notar como que o diabo é trabalhado nesse sentido. Nessas cartas do Diabo ao seu aprendiz, o inferno é mostrado não como um sistema regrado, mas como uma burocracia mesquinha em que as pessoas têm que pegar e fazer os prazos e coisa e tal, e um tentando puxar o tapete do outro. Burocracia brasileira. Exato. Como é que é? A ética do Siri. Que quando tu põe um monte de Siris num balde, quando um Siri tenta fugir, o outro pega pela patinha e puxa. É mais ou menos isso. Então, vale tudo pra perder as almas dos caras. E, inclusive, ele fala que o diabo fica muito mais feliz quando o cara perde a alma por besteira do que quando é por algo muito importante. Assim, porra, dá muito prazer na hora ver o cara, sei lá, matando a própria mãe. Mas o cara fazendo umas confissões porcas, assim, se achando o máximo, é muito mais legal nesse caso. E ele fala várias incomodações do diabo. Por exemplo, aqui na carta 4, ele dá dicas de como fazer o cara orar errado. Então, por exemplo, ele pega e diz assim: faz com que ele lembre primeiro as orações mais repetitivas da infância e depois ache elas idiotas porque elas são da infância.
Depois, nunca faça ele pensar exatamente sobre o que ele tá fazendo. Faz ele pensar sobre os sentimentos dele. Tipo, ah, nossa, como eu tô feliz hoje. Eu tô rezando pra Virgem Maria. Então ele fica pensando, ah, nossa, como eu tô rezando bem em vez de rezar bem de verdade. Ignorar qualquer tipo de disciplina do corpo. Então, tanto. Ignorar as disciplinas do corpo. Então, tu não tem um jeito direito de rezar, tu fala, ah, não, tanto faz, né, vai ficar tudo bem. O que não tem problema, se tu realmente tem uma vida regrada, só que isso aos poucos vai te desregrando a cabeça, né? Faz tudo de qualquer jeito. E é basicamente isso. Outra coisa seria pegar e fazer com que a pessoa crie falsos ídolos sem notar, assim. Então é coisa que já me aconteceu, mas eu acho que isso era um pouco de exagero dele, né? Que é, por exemplo, que tu tá rezando e tem aquele lugar do quarto que tu imagina que tu tá falando com aquele lugar, assim, sei lá, às vezes eu rezo de luz apagada e fico pensando, bah, acho que a Virgem Maria tá ali naquele cantinho ali, ó. Vou falar pensando naquele canto, assim. Então, o negócio seria isso, seria tu obcecar as pessoas. Interessante que, à medida que o diabo ele obceca as pessoas, ele também é obcecado. Ele não consegue se organizar de uma maneira racional, porque ele só quer fazer bandalheira, ele só quer atrapalhar tudo. Ele acaba se atrapalhando nessa história toda, ele só quer destruir. Então, nesse livro aqui tem dois personagens que é quando tem as possessões demoníacas, que são, digamos, os vilões. Os vilões são que ele simplesmente... Os dois trabalham juntos, isso é mais interessante. Eles trabalham meio que numa sociedade... Uma sociedade secreta seria meio que um clube de cientistas e escritores e coisa e tal que vão fazer uma instrumentalização da mídia, blá blá blá. Então tem dois diretores. Um deles simplesmente se convence que a vontade dele não existe. Tudo são impulsos do corpo e coisa e tal. E daí ele acaba não fazendo nada, porque tudo são impulsos do corpo e tanto faz, tanto fez o que ele tá fazendo. E o outro pega e acaba acreditando piamente nos demônios, é um idólatra mesmo, só que ele acaba se descuidando do corpo completamente. Ele pega e fica em transes, assim, faz as projeções astrais e tudo mais. Então, aí que aparece aquela coisa do diabo. Do diabo, que é ou só a pessoa tecnocrata, que só pega e acredita na ciência, blá 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 blá, e não em Deus e tudo mais, e no que acredita em demônios demais, e só neles. O que acontece? Numa das cartas, o Vermelindo começa a falar para ele, olha só, eu queria tentar aqui com umas técnicas falando sobre materialismo, eu vou fazer com que ele goste mais de um amigo que é materialista. Ele fala, não tente fazer ele pensar muito. O importante é fazer ele sair de foco e ficar só nos bordões. Então, por exemplo, o problema não é que a religião esteja errada, o problema é que o conceito está ultrapassado. O problema não é que a magia é ruim, o problema é que a magia não funciona. Ou, ao contrário, não é que a magia funciona ou não, é que é um negócio legal. Sei lá, Wicca, acreditar em cristais, que nem minha avó, por exemplo, que põe uns elefantes na casa, assim, e não pode ficar de frente pra porta, que dá azar. Não é algo racional dela, assim, ela só faz, não nem promove. Então, tem essas duas perspectivas de qual é que é o grande dilema do inferno nesse livro. Nesse livro foi escrito entre guerras, se eu não me engano. Seria como juntar essas duas coisas. Então, o objetivo maior do inferno, das pesquisas infernais dos birôs de ciência que tem, segundo esse livro, nas segundas cartas que o tio manda pro sobrinho, seria como que a gente faz com que as pessoas, ao mesmo tempo que acreditem em demônios, não acreditem em Deus. E daí ele fala, bom, é só pegar e trocar palavras, fazer um joguinho de palavras, assim. E o que poderia ser útil para isso? Daí ele fala psicologias dessas mais sexuais, as ideias da neurociência, não neurociência para entender as coisas, mas como argumento de como funcionam, aquele negócio de não, é que tu só ama tua mãe porque isso aí é um impulso animalesco que tá mal trabalhado, entende? Porque todos os animais, eles têm esse amor filial, então isso aí não quer dizer que tu possa ter um amor superior, quer dizer que tu é igual a um animal. E eu me perdi. Vamos. Bom,
Mas, então, seria isso. Tu consegue trabalhar. Em vez de tu falar diabo, tentação, etc, é um problema espiritual, tu pega e fala, não, é que isso aí são problemas da sociedade que pegaram e me deixaram assim. Não tem muito o que eu fazer. Eu tenho, sei lá, vontade de ser racista porque nasci no Rio Grande do Sul. Ou, eu tenho fortes urges sexuais porque, na verdade, eu tenho algum complexo mal reprimido disso e daquilo. Seria problemas com o corpo. Faz uma dissonância cognitiva, tu pega e fala, tudo que o teu corpo faz é só do corpo, mas isso é errado, mas ao mesmo tempo não é errado porque é do corpo. Seria isso. Inclusive, uma das coisas que ele mais pega e fala é... Não deixa o cara se confessar direito, faz ele se confessar mais ou menos assim e continua deixando ele ir na missa, comungar e tudo mais, que ele vai começar com uma coceirinha assim de consciência, vai ficar o tempo todo nervoso, porque tem algo que não tá certo, mas ele não sabe exatamente o que tá errado. E isso vai fazer com que, com o tempo, ele acabe cada vez mais perdendo essa noção do que ele está fazendo, mas o importante é que ele fique um pouco incomodado. Muito incomodado também é ruim, porque senão ele pode começar a fuxicar e ver exatamente por que ele está incomodado. Então, a regra de ouro, digamos, dos diabos nessa ideia do Lewis seria nunca se mostrar. Tu pega e fica divergindo a consciência da pessoa. A pessoa está quase pensando naquilo e tu começa a pensar em outras coisas. Isso é nas virtudes, isso é nos vícios, isso é em tudo. Por exemplo, tem outra carta que ele diz o seguinte, o Maldanado. O Maldanado pega e fala, olha, o que a gente tem que fazer é o seguinte, pega com que os ideais mais nobres dessa criatura fiquem para pessoas que ele nunca conheceu. E a parte mais nobre de correção não fique com ele, fique com os próximos. Então é aquele negócio, amar a humanidade e odiar o ser humano. Então, por exemplo, eu sou completamente contra a nova liturgia, porque eu acho que pega e fica esnobando os sacramentos, e que sou uma pessoa maravilhosa, eu acho que todo mundo tem direito a tudo que é tipo de coisa boa, e blá blá blá. Só que daí o teu vizinho tá com algum problema e tu fala, não, eu não vou ajudar ele. Esse aí é muito bunda mole, não sei o que. Tanto que isso é usado logo no início da conversão, quando tu te converte no problema que eu tinha, por exemplo, que eles ficam olhando todo mundo na missa, assim, olha aquele ali tá fazendo assim, ó, em vez de realmente tá na missa. Então é basicamente isso, tu pega, tu fica, ai, como eu amo Jesus é lindo, a Virgem Maria, todos os santos, nossa, uou, mas daí, sei lá, o teu irmão pega e fala, cara, eu preciso de uma ajudinha amanhã, que eu fiz isso e aquilo, me ajuda. Tu fala, não, porque tu é irresponsável. Isso aí é uma baita, uma sacanagem. Eu não sei, sei lá, o teu amigo bate na tua casa de madrugada que tá bêbado e fica, é um devasso mesmo. Ele está bêbado, que coisa mais absurda. Mas aí no dia seguinte fica, ai, nossa, que conversa bom. Olha que petulante aquele cara, ele tá comungando, mas eu sei que ele brigou com a mãe dele ontem. Isso aí é um absurdo. É basicamente esse tipo de coisa. Outra carta que eu gosto muito é a carta número 7, que daí ele começa a falar como tu cria essas birrinhas. Então a primeira é pegar e fazer com que o cara acredite em demônios e não em Deus, que eu acabei de falar. Que daí nesse livro, como eles chegaram nisso foi que os demônios se apresentaram para cientistas como formas de vida mais evoluídas, que viraram os macróbios. E daí os cientistas pegaram e falaram, não, macróbios são legais, eles são mais evoluídos. Mas por que eles são legais? Porque eles são mais evoluídos. Tá, mas eles são mais evoluídos como? Não, eles são mais evoluídos porque eles estão certos, eles fazem mais coisa que a gente, né? Eles são legais porque eles são mais evoluídos. Porque eles são mais evoluídos porque eles são legais. É, basicamente isso. Daí a outra é pegar e as más amizades. Essa é interessante, que a gente volta e meia... Bom, achei que não, mas em geral tem toda aquela literatura cristã dos perigos do mundo, que o mundo pode corromper, que o mundo pode ser ruim, etc. Só que hoje em dia parece um negócio meio exagerado, meio bobo. Como é que eu vou planejar minhas amizades? Falta de piedade, às vezes realmente é. Mas daí o demônio pega e diz para tu exagerar isso. Tu pega e fica, não, eu vou ter várias amizades, porque isso vai te causar um sentimento de orgulho. Então, por exemplo, falar, sexta-feira eu vou de noite na boate, eu bebo todas e danço de montão. Nunca as pessoas da igreja vão fazer isso, elas não entendem as pessoas comuns. E daí tu tá ali dançando na balada e tu fica,
olha que gente boba, nem conhece a verdade de Jesus Cristo. Eu sou muito melhor do que eles, porque olha essa gente, só tá fazendo degeneração, mas eu não sou assim, eu tenho uma vida espiritual gigantesca. Seria mais ou menos por aí. E cada vez mais que tu conhece pessoas especializadas, assim, sei lá, estudos bíblicos, coisa assim, cada vez tu vai se sentindo melhor com aquele clubinho e tu vai acabar não aguentando o outro. Mais ou menos que nem aquelas brigas que tem em toda a academia, toda a faculdade, que nem o Freud e o Jung, por exemplo, que ou tu é freudiano ou tu é junguiano, e os dois quase se matam por uns detalhezinhos meio estranhos, assim. As brigas de departamentos. Isso, as brigas de departamento, as famosas. As belas brigas de departamento. E, finalmente, tem uma coisa que o diabo fala: cristianismo e. O cristianismo e seria quando tu pega e tem os teus ideais políticos, ambientais, sexuais, sei lá o que for, e daí tenta botar eles no cristianismo em vez do contrário. Então, por exemplo, eu sou um ambientalista cristão, porque na verdade o meio ambiente, vou pegar e, nossa, o meio ambiente é maravilhoso, o cristianismo ele consegue entender isso, por isso que é minha religião, por causa do meio ambiente, ou tabaco, porque vocês sabiam que o Vaticano ele tinha uma plantação de tabaco? Não, porque o tabaco é uma coisa boa, e o cristianismo é bom porque ele aceita o tabaco e a cerveja, coisa e tal. Gostar dessas coisas tem problema, tá? Só deixando bem claro, o problema é ir pra esse tipo de coisa, assim. Tem uma parte que eu adorei também, que é sobre a alegria. Que o diabinho tava meio assim, não sei, eu tô meio preocupado, que às vezes ele fica muito alegre, às vezes ele não fica, mas eu acho que tá bom, que ele tá indo no bar todo dia lá beber, ele fica brincando com os amigos e coisa e tal. Daí o diabo vai falar: deixa de ser bobo, o riso não é algo ruim, o riso é algo bom. E digo mais, tem 4 tipos de riso. Tem o riso alegria, que é entre os amigos e os amantes, que quando tu ri só porque tu tá junto com aquela pessoa, assim, sei lá, tá parado com o teu amigo, daí tu só fica... Olha ali que show, olha que legal aquilo ali. Sabe, eu fico incomodando, mas fala que não tem graça nenhuma. Ou sei lá, quando tu tá com a tua namoradinha, vocês ficam rindo que nem uns trouxas que estão andando de mão dada, assim. Daí tem o outro tipo de riso, que é o riso de diversão, que ele é usado pra distrair, sei lá, tu fala, mas ele que maravilhoso, ai que lindo os canapés. Agora começa, e esses dois o diabo não consegue usar muito pra muita coisa, assim, porque são bem inconsequentes. Inclusive, segundo o Lewis, o diabo não consegue nem entender por que um ser humano faz isso e sente um pouco de nojo, assim, tipo, coisa mais besta. Mas agora começa os que dá pra ser usados, que é o anedota. Que é piadas em geral, assim, que, embora em geral não tenha problema nenhum, tem 2 tipos de pessoas que contam anedotas. Por exemplo, eu quero contar uma piada de cunho sexual. Então, tem 2 tipos. Tem os que pegam e contam isso porque acham que realmente é engraçado do sexo, assim, às vezes tem coisas engraçadas e vale a pena tomar nota. Porém, tem aqueles que estão contando a piada só pra poder falar de sexo. E daí esses tu pode pegar e ficar manipulando ali e brincando e coisa e tal. Quer dizer, tu não, né? Eles. Os demônios. Finalmente tem o mais nocivo de tudo. Não, isso. E o anedota tem outra coisa. Ele pode pegar e te treinar pra acabar rindo de coisas que não tem graça, coisas que são sérias que tu pega e tu já tem um estado mental que a pessoa fala qualquer coisa que sei lá, tipo, meu avô morreu, que engraçado. Sabe? Não é rir de nervoso, mas eles sempre precisam fazer piada com tudo. E isso faz com que a pessoa, com os tempos, acabe ficando insensível, muito obrigado. Insensível com as coisas. E isso é de grande ajuda, né, pro cujo. Finalmente, tem a petulância, que a petulância seria isso, mas ainda com um grau de crueldade, assim, então tu espezinha as pessoas, tipo, olha só, sei lá, não sei, quando faz piada de gente paralítica ou coisa assim. Se bem que às vezes acontecem muitas coisas estranhas, mas não é isso. Bom, então tem todas essas coisas do que o demônio faz com a gente, né? Então parece que não tem por onde correr. Tu fica muito curioso com a religião, o demônio pode pegar. Tu fica muito mundano, o demônio pode pegar. E afinal, o que o Lewis fala
como é que resolve essa coisa toda? E daí a parte estranha, quando ele apela pros orientes, pras filosofias orientais bizarras, assim. Inclusive, acho que é no final desse livro que ele começa a comentar que, então, né, já que o diabo ele só distrai, quer dizer que se não tivesse essas distrações, o ser humano estaria mais ou menos ok. Então, como não se distrair? E daí ele chega com aquela palavrinha mágica lá da China, o Tao. Ele pega e literalmente fala: então, né? Existem vários povos e todos eles têm certas pungências e certas coisas que eles querem. E isso seria o Tao. Seria a parte boa das culturas, mas isso daí tem um problema, claro, é que qual que é a parte boa e qual que é a parte ruim. Não sei. Mas ele fala, Tao, por exemplo, que gostar da família, gostar dos entes queridos, etc, etc. E isso seria a forma de lutar contra o diabo. Isso é interessante porque em outros livros ele fala de uma coisa, que ele fala dos sacramentos naturais. Não, isso, sacramentos naturais. Que daí seria os sacramentos, que seria um negócio bem junguiano, assim, seria dos arquétipos. Por exemplo, quando vai acontecer o ato conjugal. Primeiro, além dos sacramentos católicos, tem aliás, católicos não, cristãos, porque ele era anglicano, vamos lembrar disso. Existiria esses sacramentos pagãos, que seria o seguinte: quando um homem e a mulher se despem e vão às vias de fato, o que aconteceria é que eles deixariam de ser homem e mulher e virariam arquétipos do homem e da mulher. Eles viram um homem e uma mulher. E isso seria belíssimo, seria incrível, seria uma das coisas que naturalmente acontecem. Isso dá pra ver nas obras do Lewis, que ao mesmo tempo que tem a revelação, por outro lado, seria quase como se ela fosse um plus a mais, como dizem. Tu vê, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, tem a magia antiga, tem os seres narnianos e tem o resto, o de fora, e o Aslan e a Feiticeira Branca se encaixam mais ou menos nisso. São seres que não são nativos daquele planeta, por assim dizer. Da mesma forma, nessa trilogia cósmica, o que acontece que cada um desses arcanjos que estão cuidando de algum planeta, eles seriam algum tipo de arquétipo de alguma coisa a mais. Então, Vênus seria o amor, Marte seria a masculinidade, e por aí vai. E todas essas coisas já estariam na mente humana já a priori. Então, mesmo que tenha revelação, teria uma pré-revelação que seria o jeito que as coisas funcionam, que tu poderia pegar e naturalmente ver isso, que, ok, a gente concorda com essa parte, mas o jeito que ele mostra é meio bizarro, assim. Seria, se tu estudar bastante sobre faunas, ficar lendo a Ilíada pra caramba, tu conseguiria ver essas coisas. Então é bem interessante, isso eu acho que é uma coisa legal pra ver, que muita gente pega e fala, não, porque o Lewis, ele era um católico, eles falam, sabia disso. Não exatamente, ainda mais que o jeito que ele trabalha orações, ele tem realmente muito medo de algumas coisas que pra gente é bem normal, por exemplo, pedir coisas, as orações peticionais, ele tem um grande medo, ele praticamente ele só diz que oração tem que ser orações de graça. Senão ele já fica meio assim, sabe? Então, basicamente, o diabão, né, se rebelou, ele não se importa como que vai nos danar, basicamente, ele é orgulhoso só nas danações, ele não é orgulhoso na parte do modus operandi dele. Pra ele, tanto faz, tu se danou por isso ou por aquilo, ele vai jogar do jeito que der. E, digamos, outra coisa bem interessante é essa ideia de parentesco dos diabos. Isso pode ser explicado no início do livro. Ele fala, o diabo odeia ser humilhado. Até vou pegar aqui. Ele pega e cita o nosso grande amigo Lutero e o Thomas More. Vamos ver, aqui ó. A melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. Senhor Martinho, e depois, o diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo da chacota. Então, dizem que foi a ideia por trás desse livro, foi fazer uma coisa mais cômica, assim, mais bobona. Digamos, onde já se viu seres por espírito ter sobrinho, ter reparação pública, ter cota de almas para danar, etc.
E esse aqui seria ele tentando pegar as teorias deste livro aqui, passar para esse aqui, tentar mostrar como que isso se dá na realidade. Nesse livro, então, tem dois problemas. Tem os diabos tentando fazer uma invasão mais direta à Terra através de doutrinas tanto modernistas quanto doutrinas subjetivistas meio místicas, ao mesmo tempo que tem um casal que está se separando, que é outro dos grandes dramas do livro. Então ele tenta pegar os dois níveis. E acho que é basicamente isso. Calma, hein? Alguém tem alguma pergunta enquanto eu tento me achar aqui? Tá, tem uma. Esse casal, tipo, como que dá essa partida dele da Terra pro outro mundo? Pra essa outra... Boa. Então, não é nenhum do casal. Seria o personagem principal, que ele aparece lá pelo meio desse livro. O que acontece é o seguinte. O cara tá andando. Ele tá passeando. E daí vem uma mãe e fala: meu filho tá perdido, será que tu não pode ir lá no patrão dele e ver o que aconteceu? Daí ele chega lá e tem três pessoas brigando. O guri e dois caras meio misteriosos, assim, que ele não consegue ver. Daí depois ele pega lá, deixa o guri embora, ele não briga um pouco com os caras, e depois ele descobre que os caras são da mesma faculdade que ele, são dois estudiosos que brigam bastante com ele, e daí eles dopam ele, e quando ele acorda em Marte. Só que... é muito bom que tu falou isso, muito obrigado. No primeiro livro da trilogia cósmica, ele indo pra Marte, e daí o grande vilão da história, então seria a primeira faceta do diabo, seria o imperialismo britânico tecnológico, porque esses dois caras que estão indo pra Marte, eles estão indo lá só pra explorar riquezas e conseguir bugigangas e tudo mais. E toda a confusão acontece que eles pegam esse cara pra levar pra Marte, porque eles se comunicam com as criaturas de Marte, elas falam: a gente precisa falar com alguém. O nosso mestre pediu pra gente falar com alguém. E como eles estavam tão envoltos nesse pensamento materialista, nesse pensamento evolucionista, que eles falaram: todo mundo que tá em Marte é primitivo, eles vão fazer um ritual de sacrifício humano. Então vamos pegar um qualquer que a gente achar e levar pra ser sacrificado. No final era só o arcanjo de Marte querendo conversar pra saber quem são essas criaturas e o que é que eles querem. Mas isso aí. Daí no segundo livro, ele acaba indo para Vênus a convite do arcanjo de lá, porque vai ter essa tentação da primeira Eva. E daí a segunda faceta do demônio, a personagem que está no primeiro livro, que era super evolucionista, super cri-cri cientificamente, que ele pega e começa a acreditar em energias vitais e na evolução do espírito. Mas na evolução do espírito sem Deus, só o espírito, assim, que vai evoluindo e deve chegar lá. Então, tem a primeira faceta, a segunda faceta, daí no terceiro livro tem a síntese, como meus amigos de ciências sociais gostam de falar, que daí seria o demônio agindo nos dois frontes. E o que acontece é que tem esse casal, que é o personagem principal desse livro, que a moça quer independência, ela quer ser amada sem dar nada em troca, digamos. Ela tem medo, assim, tipo, eu gostaria muito de ser amada e de amar, só que, o que eu posso perder com isso? Eu posso perder minha carreira, eu posso perder 1000 coisas que eu quero fazer, tem aquele livro, aquele artigo que eu quero ler, aquele artigo que eu quero fazer, tem o jardinzinho, será que se eu realmente virar uma esposa eu vou poder fazer isso? E o marido, que pelo lado dele simplesmente desistiu da vida comum para entrar no clubinho dele de pessoas avançadas que querem botar a universidade dele no século XXI. Então é mais ou menos isso. E nesse livro é interessante que tem um personagem que seria esses sacramentos naturais, sacramentos pagãos, que é o Merlin. Ele aparece lá pelas tantas, desculpa dar spoiler. Que daí seria a pessoa que realmente consegue ver... como eu posso dizer, a natureza das coisas do mundo e age de acordo com elas, e por isso que ele tem os seus poderes. Então ele fica meio que maus lençóis com Deus, mas ele também está completamente contra o diabo. Então, é basicamente isso. As características principais do diabo no Lewis é que ele não é necessariamente inteligente, ele só acha... Quer dizer, ele é extremamente inteligente, só que ele não se importa com os métodos que ele usa. Ele é orgulhoso, mas só com os fins que ele vai chegar. E ele realmente não tem princípios. Os princípios dele são a destruição, o assassinato e a corrupção das pessoas. É bem por aí mesmo. E aí? Mais alguém? Obrigado. Perguntas?
Vai lá, então o cara te quer perguntar. Ou comentar alguma coisa. Porque eu lembro um pouco do que eu vi da trilogia cósmica do Lewis. Mas foi ano retrasado que teve aquele congresso online de literatura católica, né? Sim, foi por aí. Só que eu não vou saber com precisão. Que ele teria combinado com o Tolkien, de cada um escrever 3 livros, e o Tolkien não cumpriu a parte dele da Sim. proposta. O Tolkien era uma viagem no tempo e ele era uma viagem no espaço. Isso, eu estava tentando lembrar isso. O que era? Que é exatamente isso. Comentando a trilogia cósmica, a questão dos arcanjos por planetas, eu não sei exatamente como é na doutrina católica, tá? Sim. Porque na doutrina católica, o anjo ele realiza plenamente sua potência, então não existe mais de um anjo para a mesma função, que ele realiza plenamente a sua potência. Claro. Então, eu já ouvi falar que há anjos para cada planeta e haveria outras coisas. Só que eu tenho um problema quando o pessoal começa a falar um anjo para cada país, cada cidade ou cada estado, porque pega, por exemplo, a Europa e pensa quantos países teve, quantas cidades. Assim, eu não sei como é que se realiza isso, mas enfim. Pois é, parece que eles se juntam, depois se separam, ou um anjo se aposenta, vem outro. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas quando, assim, existem vertentes cristãs que elas têm uma visão de hierarquia celeste como se fosse realmente algo cósmico no sentido mais material. Sim. Então, quando tu comentou que o arcanjo da Terra teria colocado a Terra em quarentena, se não me engano, são os adventistas, que eles acreditam exatamente isso e que o paraíso é um outro planeta. Sim. Tá? Pô, é nesse sentido que eles têm. Sim, por isso que eu gosto de lembrar. O Lewis não era católico, ele era anglicano, e mesmo no anglicanismo tem um monte de coisas assim, diferentes. Porque a gente se anima às vezes. O Lewis é muito legal, a gente fica, não, porque o Lewis ele tá no meu time. Não é bem assim, o Lewis estava no time dele, ele escreve o que ele quiser. Tanto a questão que tu comentou das doutrinas esotéricas, Chesterton comentou, não vou lembrar agora qual ele comenta mais comigo, mas ele comenta de uma certa invasão de doutrinas esotéricas na Europa e na Inglaterra. Parece justo. Sim, na Taverna Ambulante ele vai tratar um pouco da questão do esoterismo do muçulmano. Que o que ele está dizendo? Que os ingleses estão esquecendo a tradição cristã para assumir outras tradições, que na verdade o objetivo é destruir a tradição cristã. Sim. Nesse livro é interessante, tem uma hora que ele pega e começa a falar, meio que nem no final das Crônicas de Nárnia, não sei se vocês leram ou lembram, da potencialidade dos países, né? Que quando todo mundo termina a última crônica, todo mundo vai pro céu e daí cada país tem a Inglaterra dentro da Inglaterra, a França dentro da França, etc. Ele fala algo por aí, assim, que esse julgamento que tem no final desse livro da Inglaterra estaria acontecendo em outros países, e é bem interessante que ele fala, não, porque a verdadeira Inglaterra seria a Inglaterra celta, a Inglaterra arturiana, e daí foi salva através dos fatos desse livro. Já na França é a Madame Liberté. E eu fiquei, o quê? Tanta coisa aconteceu na França, ele vai pegar isso mesmo? Pois é. Ele é um cara muito legal, mas né? Eu também falo besteira de vez em quando. Sim, eu não vou lembrar agora de histórica, mas pelo que me consta, o pessoal fala da tríade, né? Chesterton, Tolkien e Lewis. Na verdade é um quarteto, porque tu tem que contar o Newman, que Newman se converte, aí isso influencia Chesterton a se converter, Chesterton vai influenciar Tolkien e Tolkien vai influenciar Lewis. E Lewis, ele não só é o último, como ele é o que se converte mais velho. Sim. E aí ele tem menos tempo de vida cristã, por isso que a conversão dele, alguns vão dizer que não foi plena. Ele não chegou a se converter plenamente ao cristianismo. Pois é, inclusive. Uma coisa que eu sei que a gente às vezes esquece, né? Porque é muito legal pensar, o Tolkien e o Lewis, que duplona, é que... Ok, talvez o Lewis fosse o melhor amigo do Tolkien, mas só que o melhor amigo do Lewis não era o Tolkien, era um outro cara das Gnoses Brabas, eu esqueci o nome dele, inclusive, que toda vez que o Lewis ia lá tomar chopp com ele, o Tolkien ficava abismado, ficava, não, por favor, amigo, não vá, cuidado, ele é uma pessoa duvidosa. Então,
Não, Todo mundo tem um amigo duvidoso, isso aí não é demérito. inclusive, toda essa questão da tríade, na verdade, ela não é nem tão assim canônica, porque o pessoal só coloca que o Lewis se converteu muito por influência de Tolkien. Sim. Mas ele não teria completado o seu processo de conversão. Então, até exatamente por causa dessa amizade estranha, por assim dizer. Sim. Pois é, e tem umas coisas sobre conversão interessantes nas Crônicas de Nárnia, por exemplo, novamente voltando à última crônica, tem uma parte que tem um dos demônios, né? Tem a Rainha Branca, que normalmente ficam dizendo que seria alguma coisa, a Rainha das Neves, né? Que seria algum tipo de demônio, mas também tem o deus dos calormanos, que é um bicho com um bico de pato, e de sacrifícios humanos. Esse é um deus indiano. Tem bem jeitão de deus indiano, só que eles não gostam muito de pássaro, né? Se eu não me engano, é uma referência a Shiva. Tem um jeitão de Shiva, destruição e recriação das coisas, exato. Mas tem uma parte que ele fala, quem fizer coisas erradas em nome de Aslan, na verdade está ajudando esse deus. Quem fizer coisas boas no nome desse deus está ajudando o nome de Aslan. Daí tu fica, mas e os sacramentos e batismos e coisas, sabe? Tá bom que é outro mundo, então outro mundo faça o que quiser com outro mundo, mas... Eu lembro disso, minha irmã discutia muito disso, que ela que leu, eu não li Crônica de Nárnia, mas o que ela falou, que ela ficou um tempão pensando foi nesse negócio. Pois Eu lembro, isso há uns 10 anos atrás que ela leu, e foi a coisa que ela mais discutia disso, que ela discutia comigo e a gente não entendia muito bem. Sim. E nesse livro aqui, o Lewis também faz, acho que é no início do primeiro volume ele faz uma brincadeira, assim, que não foi ele que escreveu, que alguém ditou pra ele, que o personagem principal ditou pra ele escrever. Que nem esse aqui do Diabo, que ele fala que, não, alguém ditou pra mim. Ele fazia bastante isso. Eu ainda quero ler de novo tudo pra ver quais são os Lewis que ele põe em todos os livros, parece meio coisa de criança, assim, eu sou o melhor amigo do Capitão América, sabe? Tu vê uma coisa que tu gosta, ele se mete no meio, assim. Sim. Mas deve ser muito por essa visão dele, de que ele realmente era inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que pegava e ditava pra ele. Tem algumas versões, algumas seitas e algumas profissões de fé cristã que elas acreditam que um livro, para ser escrito por um cristão, ele tem que ser inspirado pelo Espírito Santo e ele tem que conter algum grau de revelação. Parece meio judaizante. Não vou dizer que nem que parece, mas o ponto é, eles realmente acreditam nisso. Tá, então eles... até um pouco complicado, porque eu já ouvi história de seitas em que o cara era proibido a escrever sem que passasse pela autorização do pastor, porque o pastor ia ver se estava de acordo com a Bíblia. Nossa, que coisa, não? Então, é aquela seita de fundo de quintal, não era grande coisa. Acontece, sabe? Sim. A Igreja Católica começou com uma seita de fundo de quintal. Muito parte da catacumba. Mas era o quintal em Roma. Eu, quando li as cartas, eu achei que é uma sacação maravilhosa. É que tem momentos que tu vê as cartas do diabinho com o diabão, parece assim que há uma amizade. Sim! De como um ensina para o outro como destruir, como pegar mais almas, só que chega em um determinado momento, porque o Lewis fica te levando mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio, que daqui a pouco o diabão mostra o mal mesmo. Sim. Que ele chega para o outro e diz o seguinte: eu quero carne. Sim. Verdade, dos temperos nas almas, né? Exatamente, eu quero carne. Se tu não me trouxer, vai ser tu. Assim, mais ou menos. Sim. Então mostra que só há... isso eu achei bacana, porque ele rompe com aquela linha que ele estava te levando no livro, que existe algum tipo assim de companheirismo entre os demônios. São todos agentes, e aquele agente que não funciona vai ser comida deles também. Sim, eu acho interessante também do jeito que ele vai mostrando as coisas, que dá pra ver como o demônio como distração é um bom jeito de mostrar que o demônio não cria nada, que na verdade toda mentira é um subproduto de uma verdade toda distorcida, assim. Inclusive nessa trilogia cósmica ele chama o diabo do torto. É o torto, ele é uma pessoa, em vez de ter a vontade reta, tem a vontade torta, então ele é o torto. E daí tem as várias criaturas tortas, assim, ele não inventa nada, ele só distrai e faz com que tu faça a coisa errada. Muitas das coisas que Lewis coloca como ação demoníaca, hoje a gente vê como atividade acadêmica, né?
Verdade. Aliás, eu acho bem interessante esse livro que tem uma pegada de Humberto Eco, tipo, aquele monte de bicuinha acadêmica e redação de jornal e tudo mais. Eu acho que ia ser interessante. Eu queria perguntar pro Humberto Eco o que ele achava desse livro. Foi?